Hoje é domingo e eu trago aqui para vocês um resumo do que foi notícia no mundo do vinho nessa semana que passou. Claro que eu vou começar falando do lançamento do Guia dos Vinhos, que aconteceu essa semana em São Paulo e que me encheu de orgulho. O Guia dos Vinhos dessa edição traz 500 vinhos de 14 países. E a gente continua provando os vinhos por faixas de preço. Até 100, de 101 a 200, de 201 a 300. Acima de 300 não entra. E a gente faz isso porque a gente acredita muito que o preço é um termômetro, é um condicionador para o consumidor escolher os seus vinhos. E aí a nossa proposta, a gente ranqueia os vinhos, todos têm notas, todos têm informações de onde consumir, suas principais características. E a gente tem aqui, que eu acho muito legal e vou mostrar para vocês, a gente tem um ranking sempre por categoria dos 10 mais. Então a gente tem o 10 mais tintos até R$100, até 200, até 300. Mesma coisa com os brancos, a gente também tem rosés, espumantes e doces e fortificados. E a gente acha que aqui é a melhor maneira do consumidor escolher os seus vinhos. Por exemplo, aqui eu estou te mostrando o vencedor na categoria tintos até R$100, que foi o Trivento Reserve Malbec 2024. Você vai ter aqui um QR Code de onde achar o vinho, você tem o preço, que é até R$75, você tem, por exemplo, o principal destaque da característica do vinho, que no caso é floral e equilibrado, uma ocasião de consumo, a gente sugere esse vinho para surpreender, que realmente é um Malbec que entrega muito mais do que esses R$75. E no caso a gente também coloca, pensando que a gente está na COP30, que ele é sustentável e vegano. Então isso acontece para todos os vinhos, vocês podem olhar aqui, né, todas as categorias. Tá aqui o guia. Quando eu falo a gente, eu estou falando do Roberto Gerosa, do Marcel Miller, do Ricardo César e eu, que somos os 4 que fazem esse guia. O guia a gente degusta às cegas, a sommelier Sheila Malikas é quem serve o vinho pra gente, sempre às cegas, sempre em baterias de 6. O que mais que eu posso contar para vocês? Eu posso dizer que a oportunidade de provar 500 vinhos num só momento, ele permite pra gente ter uma visão melhor da tendência de mercado. Várias das tendências estão contadas aqui. Eu vou trazer apenas uma, que é o seguinte. O ano passado, ou seja, na segunda edição, 24% das amostras provadas custavam menos de R$100. Esse ano, 17,5% estão nessa faixa de preço. A gente percebe o vinho ficando mais caro, ou as opções de bons vinhos por preços mais caros, ao mesmo tempo que a gente sabe que o preço é muito importante para o consumidor escolher os seus vinhos. Além disso, eu vou pegar aqui a minha colinha. Das 500 amostras degustadas, 248 foram de vinhos tintos, ou seja, metade dos vinhos aqui são tintos, mesmo com essa tendência de crescer o consumo de branco. 148 são brancos, 20 são rosés, 66 espumantes e 18 são doces e fortificados. Se você gostou do que eu contei aqui e quer adquirir o Guia dos Vinhos, ele é vendido na Amazon, apenas na versão impressa em papel, apenas na Amazon, e custa R$89. Ela também tem a versão em Kindle, e se você acessar www.guiadosvinhos.com.br, você consegue conferir não apenas todos os vinhos que estão aqui, como os vinhos que a gente degustou nas 2 edições anteriores. Então, pelo site você tem acesso a mais de 1.600 vinhos avaliados. Sempre às cegas e sempre com esse critério de preço. Espero que vocês tenham gostado e que o Guia dos Vinhos seja o que a gente sempre se propõe a ser, que é o GPS do vinho bom e acessível. Eu conto também no Paladar sobre a Vinícola Brasília. Semana passada eu adiantei que eu fui para a capital federal para participar de uma feira de vinho e que eu visitei essa vinícola, que é uma vinícola que eu achei no mínimo curioso o seu modelo de negócios. Como é que ela surgiu? Ela surgiu da união de 10 fazendeiros que estão ali na região de Brasília e que foram para lá no final dos anos 70 para plantar grãos, hortaliças, verduras, tudo mais, para abastecer a população
de Brasília, que tinha até então 10, 12 anos de vida. Esses fazendeiros se uniram, juntos eles já investiram 18 milhões de reais na vinícola. E a proposta o que é? É fazer um vinho conjunto, que é o vinho da Vinícola Brasília. Aliás, são vários vinhos já, tem brancos e tintos, e todos eles separam 60% de suas uvas para esse projeto comum. 40% fica com eles e eles conseguem elaborar os seus próprios vinhos. Então você vai ter, por exemplo, uma vinícola que está apostando no Tempranillo, outra que está apostando na Sangiovese, e você tem o vinho que é elaborado com as uvas dessas 10 propriedades. Hoje já são 65 hectares de vinhedos. Vários dos sócios estão gostando dessa ideia e estão plantando mais uvas e estão com isso aumentando, vamos dizer assim, a fronteira vitivinícola do Brasil. Sim, a gente tem vinhos no Cerrado, ainda é uma produção muito jovem. Por enquanto, as uvas que se destacam mais é a Sauvignon Blanc nas brancas e a Syrah nas tintas, mas acho que tem uma história que está apenas começando e vamos acompanhar para ver qual é a direção, qual é o futuro desse vinho brasileiro de novas fronteiras. Quero contar também que essa semana eu tive a oportunidade de provar um novo menu degustação do Dom, restaurante do Alex Atala. O menu todo se baseia numa foto feita pelo fotógrafo, óbvio, Marcelo Mello, que fotografa a natureza e vida selvagem, que é uma foto da onça bebendo água. A onça pintada, ela está presente em vários biomas brasileiros e são esses biomas e as suas peculiaridades que o Alex Atala quer destacar nesse menu de 10 pratos. Um exemplo é que, por exemplo, teve carne de jacaré, já que estamos valorizando muito do que tem de cultura pelo Brasil, principalmente o interior do Brasil. Mas o que eu queria chamar a atenção para vocês é que cada vez eu gosto mais, eu me surpreendo com o trabalho do Luciano Freitas, o Ceará, que é o sommelier do Dom. E ele tem a proposta de usar preferencialmente vinhos brasileiros para harmonizar com a gastronomia brasileira do Alex Atala. E queria chamar a atenção para uma harmonização que eu achei a mais interessante, que ela tem ouriço e cará, e num prato que, se você olhar, é meio uma leitura da bandeira brasileira, tem uma cor verde, tem o centro amarelo, tem o azul. E esse prato, que é delicioso, ele harmoniza com o Peverella, que é uma uva de pouquíssima produção no Brasil, que quase desapareceu, é uma uva dos imigrantes italianos e que foi resgatada pelo Luiz Henrique Zanini. Peverella é um vinho que eu gosto bastante, ele é engarrafado apenas em Magno para ser servido no Dom. E a combinação do ouriço com cará com o Peverella foi uma harmonização muito rica, que eu recomendo para todos que tenham oportunidade de provar o menu do Dom. Nessa semana, passou também pelo Brasil o enólogo Ivan Martinovic. Ele é o principal enólogo da vinha Santa Carolina e ele veio ao Brasil para mostrar um projeto novo, na verdade, para mostrar um vinho novo, que é um vinho que chama 150, é em comemoração ao aniversário de 150 anos dessa vinícola, ou seja, importante, é uma vinícola, né? 150 anos é muito tempo de história. Ele é feito com uvas dos vales de Cachapoal e do Maule e é um corte de Petit Syrah, Malbec e Carmener. E é um vinho que tem uma proposta de ser um vinho mais fresco, não tão extraído, que indica esse caminho de que várias vinícolas chilenas estão tomando, de fazer vinhos que falem mais com o seu terroir e menos com a extração de uva e com a passagem prolongada em madeira. Santa Carolina, parabéns. Eu aposto que não foi nada fácil chegar aos seus 150 anos. Eu termino esse vídeo falando da Semana Internacional do Jerez, que aconteceu essa semana toda, no mundo todo, não apenas aqui em São Paulo. A Semana Internacional do Jerez, ela é interessante porque ela fomenta, ela motiva, ela incentiva as pessoas que gostam de Jerez a realizar eventos e colocar na página lá do Cherry Week que evento você fez com o Jerez. No caso da degustação que eu fui, ela foi conduzida pelo Paulo Bramer, que é um dos formadores especiais de Jerez, e a degustação foi realizada no Plu, que é o bar de vinhos da Ana Lu Torres, e eu até brinquei que teve como serviço de sommelier a Fernanda Fonseca, que é uma assessora de comunicação e que fez vários eventos de Jerez essa semana. Ela organizou algumas degustações e fez principalmente a Feira do Jerez, tanto em São Paulo
quanto no Rio de Janeiro. A aula do Paulo foi super didática, teve harmonização com comidinhas, e o Paulo soube traduzir todas as particularidades do Jerez. Todo mundo concorda que uma das coisas do Jerez ter vários estilos, é um vinho fortificado, mas que pode ser doce, que pode ser seco, que tem, dependendo se tem levedura, se não tem levedura, e tem estilos e categorias diferentes que às vezes acabam afastando o consumidor deste vinho. Mas é um vinho que eu sempre acho que o consumidor devia dar uma oportunidade para conhecer melhor o Jerez. A gente já conhece um pouco o Tio Pepe, que é a marca mais popular de Jerez, ou mais vendida de Jerez, mas tem vários outros produtores que vale a pena a gente provar e dedicar um tempinho para entender mais de Jerez e para se deliciar de Jerez. Eu continuo falando do Paulo Bramer, agora não sobre Jerez, mas contando que nessa semana ele assume a Guaspari e vamos ver quais são as novidades que ele vai trazer ou que ele vai fazer agora à frente dessa vinícola paulista, uma das pioneiras no sistema de poda invertida, que toda hora eu conto aqui para vocês. Lembrando que a poda invertida é o que explica o sucesso da Vinícola Brasília, que foi uma das notícias que eu contei aqui para vocês. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse resumo. Espero mais ainda que vocês gostem do Guia dos Vinhos. E aguardo dúvidas, questões, indagações. Boa semana para vocês.